Boa tarde! Como estão as coisas por aí? Tudo bem com vocês? Mais uma semana que se passa, mais um final de semana que inicia. Todo final de ciclo, início de ciclo, favorece uma revisão, nos chama a uma reprogramação. Aqui duplamente hoje, porque é o final de um dia e é o final de uma semana de trabalho. Início de um fim de semana aí, de uma outra semana de trabalho. Como estão as coisas por aí? Como foi essa semana? Que lições fomos chamados a aprender? Cada um compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Renato Teixeira e Almir Sater foram muito inspirados, não é? Eles mesmos dizem isso. Muito bom. Amigas e amigos, um prazer estar com cada um de vocês aqui e com persistir nesse impulso tão genuíno de nossas almas de nos habilitar, nos encontrar, de investigar o espírito, investigar a vida na essência. Que assim seja, que todos nós avancemos no limite do que podemos avançar. Assim seja para todos nós, assim seja para todo o Brasil, assim seja para todo o mundo. Hoje viemos pensar a respeito dos povos. Da questão dos povos em geral, das raças, das coletividades. Especificamente do chamado povo de Deus. Nas Escrituras, frequentemente se fala sobre povo de Deus. As religiões cristãs falam de povo de Deus. E no Antigo Testamento, ainda mais que no Novo, somos induzidos a pensar, pelo Deus dos exércitos, que daria a vitória militar para Israel frente a seus inimigos, que como era tão comum de se pensar na antiguidade, os povos têm seus protetores. Ainda hoje se fala muito dos padroeiros. Padroeiros das cidades, padroeiros dos países. Pois a revelação espírita também diz que há espíritos responsáveis pelas coletividades. Mas jamais essa responsabilidade, jamais essa proteção pode ser vista como um reforço, uma arma nas lutas, nas guerras entre cidades, entre países, entre raças, entre classes. Não se trata disso. Um bom pai, padroeiro vem de pai, deve fazer o seu possível, dentro do que é bom, dentro do que é certo, dentro do que é justo, em proteção e em estímulo aos seus, sem, em momento algum, ferir os direitos
dos filhos dos outros. Não se trata de uma concorrência, de uma competição, de uma guerra. Tristes os esportes humanos, nos quais, para um vencer, todos os outros precisam ser derrotados. É o modo de convivência ganha-perde. Para um ganhar, o outro tem que perder. Há nos esportes referências ainda piores, como nas lutas, no MMA, no boxe, onde eu sei que vou apanhar ao participar de um esporte desse. Espero apenas que o outro apanhe mais do que eu. É o perde-perde. Eu sei que vou perder, mas quero perder menos que os outros. Haverá uma alternativa ganha-ganha? O que vocês acham? É possível que 1 mais 1 seja sempre mais que 2, como disse Beto Guedes? É possível que onde 2 ou mais estiverem reunidos, não sejam geradas guerras e conflitos? Depende em nome do que 2 ou mais estão reunidos, não é? Se 2 ou mais estiverem reunidos para conspirar contra outros, estiverem reunidos para se medir, para se atacar, evidentemente, será engendrada uma guerra. Mas, se 2 ou mais estiverem reunidos em nome do amor, como disse Jesus, lá eu estarei. Vejam a importância da intencionalidade. Erra muito o senso comum quando diz que de boa intenção o inferno está cheio. Em primeiro lugar, é claro, não existem os castigos eternos, mas as boas intenções, se forem realmente integrais de pensamentos, sentimentos, palavras e ações, sem dúvida sintonizam o indivíduo a bons momentos, a curas, aprendizados, no limite das suas possibilidades. Vamos então pensar sobre os povos. O nazismo, mas também o racismo, mas também o etnocentrismo, catalogado pela antropologia como característica de todos os povos, faz com que praticamente toda a Terra suponha que o seu grupo, a sua nação, a sua cultura seja superior à dos outros. Tristes crenças que jogam povos contra povos, no final das contas, irmãos contra irmãos, porque revelou Jesus ao nos ensinar a repetir Pai Nosso, que integramos uma família universal. Todos somos irmãos por parte de Pai. Não existe lógica nesse pensamento, especialmente da parte de religiosos, especialmente da parte dos cristãos. Vamos ver qual a pergunta, como é que se formula a pergunta a respeito dos judeus, em especial, dos povos em amplitude. Pergunta 262, o livro é O Consolador, a parte do livro é o campo em que se fala da religião.
Já tendo passado pela ciência, pela filosofia, agora uma olhada para a religião, um olhar para a religião do ponto de vista amplo, do ponto de vista espiritual. Vamos lá? A pergunta da 262 foi formulada nos seguintes termos: por que razão a palavra das profecias parece dirigida invariavelmente ao povo de Israel? A resposta de Emmanuel diz: em todos os textos das profecias, Israel deve ser considerada como o símbolo de toda a humanidade, terrestre, sob a égide sacrossanta do Cristo. A família universal. Não podemos olhar o passado com os olhos do presente. Precisamos olhar as coletividades, os lugares, os tempos, buscando o olhar, buscando o contexto do que se vivia naquele tempo. A noção de país, raças, culturas, povos, não é exatamente a mesma que temos hoje, aquela dos mapas com fronteiras muito bem delimitadas. Será que as escrituras diziam menção apenas ao povo de Israel? Emmanuel diz que não. Que Israel deve ser considerada como símbolo de toda a humanidade. Interessante, não é? Tanto para aqueles que exaltam o judaísmo, os judeus, quanto para aqueles que atacam os judeus, essa revelação é fantástica. Os racistas, os nacionalistas, os fanáticos contra Israel e os racistas, fanáticos a favor de Israel, como estamos vendo em Gaza, existem fanatismos, ódios de todas as partes, infelizmente. Tem nessa frase, nessa revelação, uma fabulosa oportunidade de renovação. Israel é toda a humanidade. Não faz sentido de Israel se opor e querer exterminar os palestinos e nem mesmo, também da mesma forma, dos palestinos quererem exterminar Israel. Somos um. Somos mais que irmãos. Somos uma mesma humanidade, uma mesma família universal. Pergunta 263. Tenhamos certeza que essa nova concepção de culturas, povos, humanidades vai ser base do mundo de regeneração. E precisa ser base de todos aqueles indivíduos que se candidatarem ao mundo de regeneração. Só faz jus à regeneração exterior aquele que fez a regeneração interior, claro, não é? Pergunta número 263. Deve-se atribuir ao judaísmo missão especial em comparação com as demais ideias religiosas do tempo antigo? Diz Emmanuel, embora as elevadas concepções religiosas que floresceram na Índia e no Egito e todos os grandes ideais de conhecimento da divindade que povoaram a antiga Ásia em todos os tempos, deve-se reconhecer no judaísmo
a grande missão da revelação do Deus único. Não se fala aqui de superioridade, nem de povo eleito, especial, predileto. Se os pais da terra, se são bons pais, tudo fazem por não estabelecer nenhuma forma de predileção entre seus filhos, como imaginar um povo predileto, um povo eleito? Absurdo isso. Mas, sem prejuízo de não haver povos eleitos, é justo que se valorize as características de cada povo e de cada cultura, porque cada uma delas cumpre um papel fundamental frente às outras. Estimulamos-nos uns aos outros nas culturas e nos povos, características que devem ser respeitadas, aceitas, assimiladas de um povo ao outro. É assim que os orientais têm um senso de coletividade muito interessante, que os africanos têm uma alegria e uma inteligência física muito destacada, que os latinos têm uma disponibilidade, uma vida emocional muito forte, assim como os anglo-saxões têm uma racionalidade muito destacada. E é maravilhoso que assim seja. Numa escola, há de haver muitos professores, há de haver muitas disciplinas. Qual delas é a melhor? Matemática, português, ciências, artes, filosofia, educação física? Qual é a melhor das inteligências humanas? Houve um tempo que a ciência propunha uma inteligência, media as inteligências, era o tempo do teste de QI, que muitas pessoas ainda creem hoje em dia. Mas a verdade é que até esse momento a ciência hoje descobre várias inteligências. Alguns autores falam 9. E também entre os povos há diversos tipos de inteligência. E não há porquê querer que todas sejam iguais. O que dizer de uma caixa de ferramentas cheia de ferramentas? A primeira tendência é falar, nossa, isso capacita o trabalhador a fazer muita coisa. Mas não é verdade. Uma caixa cheia de ferramentas capacita o trabalhador a fazer muita coisa se ali tiverem ferramentas diferentes. Se for uma caixa cheia de ferramentas absolutamente iguais, esse trabalhador estará limitado, como uma pessoa com molho de chaves. A mesma coisa. Se ela tiver um molho de chaves, só poderá abrir muitas portas se tratar-se de um molho de muitas chaves diferentes. Um prato cheio, a mesma coisa. Um prato cheio de comida não será necessariamente nutritivo e saudável. Apenas será se tiver ali elementos nutritivos, nutricionais diferentes, abrangendo amido, carnes,
proteínas, vitaminas, etc. Não é? A diversidade. A diversidade é uma bênção, se vista com um olhar de cooperação e de compaixão, em vez de ser uma tragédia, quando vista com olhares de competição, de opressão, de dominação, como temos feito até agora. Inclusive, nesse momento, muito acirradamente com as guerras comerciais, com as disputas militares, com a nova corrida atômica em que vivemos. Alguém pode falar em sã consciência que o povo russo é superior ao norte-americano? Ou inversamente, o norte-americano superior ao russo, ou o europeu, ou o árabe? Cada povo tem papéis, capacidades que devem ser respeitadíssimas, não é? Assim como cada pessoa. Então Emmanuel aqui diz que o judaísmo, sem falar que ele seria melhor ou pior do que nenhuma outra cultura ou nação, ele teve a grande missão da revelação do Deus único. Quem conhece a história das religiões da antiguidade sabe que todas elas eram marcadas por uma grande quantidade de deuses, como entre os gregos, como entre os romanos, como entre os hindus. Alguém pode lembrar dos muçulmanos, que têm também um Deus único, é verdade. Mas os muçulmanos, com o profeta Maomé, são muito mais recentes do que os tempos bíblicos, e mesmo mais recente do que os tempos a era cristã. Maomé veio muito depois de Jesus, que veio muito depois de Moisés, que vieram muito depois de Lao Tse, de Hermes Trismegisto, sem com isso estabelecer nenhuma hierarquia, vamos falar novamente. Apenas que cada povo, em cada tempo, vem dar e vem receber uma lição. Se você penetrasse numa grande instituição de ensino e percorresse inúmeras classes voltadas a diferentes faixas etárias, você consideraria a educação infantil melhor do que o ensino médio? O ensino fundamental menor do que o ensino superior, apesar desse linguajar que nós usamos? Claro que não. Quem hoje está no ensino superior passou pelo médio, passou pelo fundamental e passou pelo infantil. Não é? E quem está no infantil, se tiver essa oportunidade e essa vontade, passará por todos os outros campos de ensino também. Não há competição. Não deve haver, muito menos guerra, não é? E continua Emmanuel. Enquanto os cultos religiosos se perdiam na divisão e na multiplicidade dos deuses, somente o judaísmo foi bastante forte na energia e na unidade para cultivar o monoteísmo, a crença no Deus único, e estabelecer as bases da lei universalista, sob a luz da inspiração divina. Efetivamente, a multiplicidade dos deuses, das características dos deuses, na mitologia, no politeísmo das diferentes culturas, tornava incompatíveis as religiões.
fomentava e estimulava as guerras e as disputas. Tragicamente. Mas, quando concebemos um Deus único, quando ultrapassamos as nomenclaturas e as teologias que lhes dão características humanizadas, por exemplo, chamando Deus de Deus, não de Javé, nem de Júpiter, nem de Ísis ou Osíris, não de Zeus, não de Alá, mas chamando simplesmente de Deus, ou melhor ainda, como trouxe Jesus, de Pai. Ganharemos condições de avançar à lei universalista, como apontou Emmanuel aqui. E continua dizendo: por esse motivo, não obstante os compromissos e os débitos penosos que parecem perpetuar os seus sofrimentos, através das gerações e das pátrias humanas, no doloroso curso dos séculos, o povo de Israel deve merecer o respeito e o amor de todas as comunidades da terra. Como são intensas as dores vividas e impingidas pelo povo de Israel. Tudo com muita intensidade, com muita tragédia, com muita violência, infelizmente. Mesmo assim, considera Emmanuel aqui, ressalta, ensina Emmanuel aqui, que o povo de Israel merece o respeito e o amor de todas as comunidades da terra. Porque somente ele foi bastante grande e unido para guardar a ideia verdadeira de Deus através dos martírios, da escravidão e do deserto, das guerras de extermínio movidas contra os judeus e das guerras de extermínio promovidas pelos judeus contra outros povos. Que ultrapassemos essa idolatria das fronteiras, essa necessidade de diminuir os outros para nos exaltar, compreendendo o que Jesus quis dizer ao ensinar: aquele que foi exaltado será humilhado. E aquele que for humilhado em nome de Deus, em nome do amor, esse será exaltado. Que essa lição do Mestre oriente nossas visões sobre todos os povos. O povo brasileiro é especial? Claro que sim. Merece respeito? Claro que sim. Muitíssimo. Tem uma missão muito importante no concerto das nações. Mas todos os povos merecem respeito. Todos os povos têm papéis no concerto da humanidade, na coletividade humana, no processo pedagógico de Deus na Terra. Saibamos valorizar o nosso papel com a mesma intensidade que saibamos ouvir o papel dos outros povos. Amemos o próximo com a mesma intensidade e hierarquia em que amamos a nós mesmos, como no mandamento de Jesus. Graças a Deus que esses pensamentos equilibrados, fortes, vigorosos, generosos e respeitosos inundem todos os povos da terra, hoje e sempre. Saudando os amigos aqui, Andréia Santos, Luciene Aparecida, Lúcia Galvão,
Enir Cajazeira, todas e todos aqui reunidos, todas que se manifestaram e todos aqui reunidos, troquemos, estimulemo-nos pela cooperação, pela compaixão, por colocarmos-nos no lugar dos outros, aqui e nas coletividades, rumo à fraternidade universal, rumo ao amor vivido por Jesus. Porque nós seremos reconhecidos como irmãos, como cristãos, se amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. Um grande abraço, prazer estar com vocês. Amanhã, se tudo der certo, estaremos aqui novamente. Até amanhã, 18 horas, e depois domingo, 17h30, no curso Jesus e a Criança. Um grande abraço, até a próxima.